Graça e paz, queridos, tudo bem? Com alegria no coração que eu estou aqui mais uma vez para partilhar com você uma palavra do Senhor. Eu não sei como é que vai estar o tempo no momento em que você ouvir essa palavra, mas está muito frio hoje. Mas está bem gostoso e é um momento oportuno para a gente ficar mais aconchegado com o Senhor, com a palavra, né? Um chocolate quente, uma comidinha quentinha, reconfortante, mas uma esperança no coração que não pode faltar. E eu gostaria de partilhar com você um texto que está em 1 Reis, capítulo 13. E esse texto ele é bem desafiador para nós hoje, porque ele fala sobre momentos na vida de uma pessoa com relação o seu relacionamento com Deus. E a gente vai pensar um pouquinho mais nele aqui agora. 1 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 1 diz assim: Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse-lhe: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor lhe falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. E tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar dizendo: Prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora a favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Anda, ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. E se foi por um caminho, e não voltou pelo caminho que por onde viera a Betel. A palavra diz que na ocasião da vida ainda de Salomão, que ele mesmo declarou no livro de Eclesiastes: é melhor o fim das coisas do que o princípio dela, e melhor o longânimo do que o altivo de coração. Esse mesmo Salomão fez essa declaração por observação, por vivência, por experiência com o Espírito. Ele se perdeu, ele começou bem, mas acabou mal. Ele se perdeu, ele recebeu de Deus coisas extraordinárias, mas por uma falta de vigilância, que todos somos sujeitos, como diz a palavra, quem está de pé, tome bastante cuidado, porque todo mundo pode cair. Ele se envolveu com os deuses das culturas das suas mulheres e se corrompeu e começou a prestar culto a outros deuses. E o Senhor lhe fez uma promessa não muito boa. Ele disse que ele dividiria a nação. E seriam 2 grupos de tribos. E ele disse: mas não vai acontecer no seu governo, no seu reinado, porque eu vou fazer isso quando seu filho nascer. Assumiu, melhor dizendo. Roboão é o filho de Salomão que assume em seu lugar. E ele, quando recebe o reino, ele quer uma direção e ele vai buscar conselho com os conselheiros do seu pai. E acontece uma coisa bem curiosa. Ele faz uma escolha. Ele ouve o conselho dos conselheiros do seu pai, mas não lhe agrada, e ele busca conselhos naqueles que eram iguais a ele, sem muita experiência, sem muita vivência. E a palavra diz que ele escolhe o conselho dos jovens, e isso lhe causa o dano da ruptura do reino. Não obstante isso, acontece uma divisão, e 10 das tribos elas vão parar sob a liderança de Jeroboão.
e o restante fica com Roboão, filho de Salomão. E a partir dali começa uma série uma série de complicações, já vindas também da situação de Salomão, porque os modelos muitas vezes eles são vistos e são aprendidos. E a palavra diz que o Senhor, sempre que há um desvio da rota, o Espírito de Deus, ele se levanta através de palavras, ele levanta pessoas para chamar a atenção, para dar uma orientação, uma palavra de confronto, e esses são os chamados profetas. O texto aqui do capítulo 13 diz que o Senhor dá uma ordem a um profeta, não diz quem é esse profeta. E a palavra do Senhor diz que esse profeta vem na direção de Jeroboão, que também anda de maneira inadequada diante do Senhor. E ele traz uma palavra de vergonha e de humilhação. Ele diz uma profecia sobre o altar do sacrifício que havia sido profanado, né? E que ele seria ainda muito mais profanado pela conduta desses reis. E ele traz uma palavra assim, ele declara sobre o altar, diz o Senhor, vai nascer alguém chamado Josias. E essa pessoa vai cumprir um ordenado do Senhor. Aqueles falsos sacerdotes e profetas que cultuam outros deuses serão queimados aí. Eles serão mortos e o altar não era para sacrifícios humanos. Mas seria um nível de depravação e degradação tão elevado que Deus faria isso publicamente. E quando ele declara, ele diz, olha, o Senhor vai dar um sinal. E esse sinal de que essa palavra vem da parte dele é que o altar vai se rachar. E a cinza que está em cima do sacrifício que foi feito hoje, ela vai escorrer, se é que eu posso dizer assim, ela vai cair nessa fenda do altar. Então a palavra diz que Jeroboão, quando ouviu isso, ele se irou profundamente. E ele era rei, autoridade e imponência. E isso é interessante porque às vezes mostra quem nós somos, às vezes pelo empoderamento, pela ideia da função, da posição, da origem, do que se já viveu. Às vezes a gente perde a humildade, perde o direcionamento, o entendimento de que é o Senhor quem governa. Que ninguém aqui chegou no nível de aprendizagem completa, plena, mas estamos todos num processo. E às vezes a gente age arbitrariamente em função daquilo que nós temos e somos, né? Para não perder. É como diz o ditado popular, quem foi rei nunca perde a majestade. E nem sempre isso é muito bom. E a palavra diz que o rei levantou a mão, né? Como se um tivesse de um lado do outro. Ele falou assim, prendam esse homem. Prendam esse homem. E quando ele faz essa declaração, a mão do cara ressequiu, sabe? Ela recolheu, ela atrofiou. Ela ficou sem movimento. Quando ele viu aquilo, ele entendeu que era da parte do Senhor. E o interessante, queridos, é que a situação foi imediata. Ele, na sua altivez, olha, eu falei anteriormente, que é melhor o fim das coisas do que o princípio. O fim vai dizer se o processo, se a caminhada foi correta. Se o fim realmente foi exitoso, tiver resultado, bênção de Deus, é porque o processo foi correto. Ele diz que é melhor para Deus aquele que tem um longo ânimo, aquele que espera, aquele que é paciente, aquele que aguarda aqui dentro do processo, do que aquele que é altivo. O altivo, o arrogante, o orgulhoso, ele traz destruição sobre si. E quando ele faz essa declaração, ele vive essa experiência e ele implora, diz a palavra, o favor do homem de Deus. E fala assim, fala com Deus a meu respeito, porque ele entendeu que ele não tinha condição. Mesmo que ele falasse, Deus não moveria. Mas ele diz, já que você veio com a boca de Deus, implora a Deus em meu favor, para que a minha mão volte à condição dela. E diz a palavra que o homem de Deus fez a oração e a mão dele voltou ao normal. Interessante porque o texto não fala quem é esse profeta, não dá nome. Não é a primeira vez que a palavra faz isso. Por quê? Porque a excelência, a glória não é de quem faz, mas é de quem instrumentaliza. Então, a glória tem que ser do Senhor, o poder é dele. O dom não é meu, não é seu, a capacidade não é minha, não é sua, o conhecimento, seja o que for, não é por mérito,
E isso não nos dá o direito de fazermos ou de agirmos da maneira que nós achamos conveniente. Mas ao servo do Senhor convém obedecer. Obedecer. Jesus diz que aquele que o ama, ele prova com ações. E a ação concreta é: obedece. Obedece os meus mandamentos. O que a palavra fala e aquilo que ele fala individualmente conosco. Porque o que ele fala individualmente conosco, a palavra vai testificar disso. Ela vai legitimar, ela vai confirmar. Então não é uma ideia que a gente tem, brota do nada e Deus que falou. Não. Ele legitima a sua palavra. Houve o milagre, o rei teve a sua mão restituída e ele quis fazer uma oferta. A palavra não diz quais eram as intenções dele, mas ele quis agradar. Às vezes, como instrumento de Deus, é legítimo que algumas coisas aconteçam, que haja reconhecimento, que haja bênção, mas nem sempre Deus diz que deve ser dessa maneira. Lembra do moço de Eliseu, Geazi? Ele viu, ele foi instrumento também, mas o Senhor disse que não era para receber. Tem coisas, tem honrarias, tem bênçãos. Existem situações como as tais que nós não devemos receber, porque vão ser maldição? Não necessariamente. Mas o Senhor aguarda um nível de dependência elevado da nossa parte. Às vezes você fala assim, mas é meu direito, mas por que não? Era o que eu estava precisando. E ele diz não. E se ele diz não, é não. Não tem que tentar argumentar, achar jurisprudência, né, motivo, legitimar, provar por A mais B que Deus podia abrir mão, né, uma exceção, fazer um relaxamento dessa lei. E se ele falou não, é não. Se ele falou sim, se ele falou espera, a gente tem que depender e obedecer do Senhor. Ah, pastora, parece pesado. Sabe o que é pesado, irmão? É a eternidade na ausência dele, que a Bíblia chama de inferno, tormenta. Nenhum sacrifício aqui, nenhum decreto é tão pesado. Mas se você já provou da presença do Senhor, se você sabe quem Ele é, tudo vale a pena, vale o sacrifício. Ele falou não, Deus me deu uma direção. Ele diz, ainda que você me desse metade do que você tem, eu prefiro obedecer. Lembra de Pedro? Depois de preso, solto, ele é ameaçado para que não pregue mais aquele evangelho. E ele dá uma resposta aparentemente grosseira, mas verdadeira. Importa obedecer a Deus e não aos homens, e não às convenções sociais, e não mostrar, porque tem gente que quer mostrar que Deus é na vida dele, quer provar que Deus abençoou, quer declarar, quer que as pessoas respeitem, porque eu tenho uma origem assim, eu sofri, olha o meu casamento, eu tive a mercê e agora o Senhor me deu, olha o meu trabalho, olha os meus filhos. A proposta do reino não é competição, não é esfregar na cara do outro para provar que Deus é na minha vida. É dependência e obediência. Por isso que ele diz, humilhai-vos. Não é humilharão você. Ele não diz que a gente vai ser honrado pelo Senhor porque nos humilharam, mas é porque eu voluntariamente faço isso. Eu me reduzo, eu reconheço as minhas limitações. Ele disse, mesmo que você me desse tudo, eu não vou com você. E não vou comer pão na sua casa. E nem beber água neste lugar, porque Deus me deu uma ordem, me deu uma direção, me deu uma orientação. E ele diz, não comerás pão, nem beberás águas, e não voltarás pelo caminho por onde foste. Por quê? Não sei. Deus não explica tudo. Não é obrigação dele. A obrigação dele, se é que eu posso dizer assim, na verdade é pautada no seu amor, é cuidado com os seus relacionamentos. Se Deus falou para parar, para acabar, para cessar, para avançar, para cortar, para comprar, para conquistar, não importa. Se Ele falou, faça. Faça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Você lembra disso? E aqui a palavra diz que ele obedeceu. Ele se foi por um outro caminho e não voltou pelo caminho de onde ele viera. Aí eu quero entrar numa questão muito interessante, que eu tenho batido muito nessa tecla. Comigo,
porque isso tem sido uma reflexão do Espírito de Deus para comigo, na minha individualidade. E eu quero partilhar mais uma vez isso com a igreja. Se faz necessário que a gente tenha certeza, convicção da nossa comunhão com o Senhor, da nossa sensibilidade à sua voz, para a gente não se confundir com outras vozes, para a gente não se embaraçar. O autor de Hebreus fala assim, cuidado para vocês não se embaraçarem com o pecado, com as coisas do tempo presente, com as circunstâncias que nos cercam, às vezes com as palavras que ouvimos, às vezes com os pensamentos, com os achismos, com a influência de terceiros, que muitas vezes são homens e mulheres de Deus, mas não necessariamente estão em sintonia com aquilo que Deus tem para a sua vida, com aquele momento da sua vida, com a fase que você está enfrentando, com a situação que você está vivendo. E eu não quero aqui dizer que essas pessoas estão em pecado, não é isso. É porque muitas vezes nós podemos estar destoando, não por um erro, mas porque às vezes Deus tem uma rota nova, um processo diferente, a proposta de aguçar uma sensibilidade, uma percepção que a gente não tem e que o outro não vai entender. Eu tenho caminhado com pessoas que eu tenho visto vencer por perseverança, quando todas as bocas dizem o contrário. E pessoas como as tais têm uma convicção no coração do que Deus falou com elas individualmente. Eu gosto do exemplo de Noé. Era derrota na certa. Foi muito tempo de dor, de humilhação, de trabalho pesado. Foi muito tempo falando uma palavra que as pessoas rechaçavam. Mas ele conservou no seu coração aquela convicção. E qual foi o resultado? Ele teve vitória. Ele viu o Senhor. Até a hora que diz o texto que ele entrou na arca e Deus fechou a porta da arca. Deus fechou por fora. Se tinha uma maçaneta por dentro, eu não sei, mas Deus fechou, dando início a um processo. A mesma coisa com Jeremias, preço alto. Meu Deus, que preço alto. Mas ele foi perseverante no seu propósito. A Bíblia diz que a gente tem que ser firme no nosso propósito. E a gente não pode esmorecer. A palavra fala muito sobre a questão da perseverança, sobre a convicção. Às vezes, a gente quer mostrar para Deus o nosso desempenho, o nosso trabalho, o nosso labor. Nossa, cantei 60 hinos hoje. Cantei 100. Nossa, estou fazendo um propósito só de pão e água. 50 dias. Isso é bom? É. Mas às vezes a motivação. Qual é o propósito? A gente quer mostrar para Deus o serviço, o trabalho, o gasto de energia, a nossa dedicação. A gente quer mostrar para Deus que a gente está ali. Ou a gente está buscando também, apesar disso, estar mais sensível, estar em sintonia. Você já sentiu tristeza que o Espírito pôs no seu coração por conta de alguém? Não por alguém da sua família, mas por alguém que você olhou e Deus te fez chorar, sentindo compaixão por uma vida que às vezes você até despreza. Irmão, a gente tem que chegar nesse nível. A gente tem que chegar no nível em que a gente não só cresce, mas faz quem está perto da gente crescer. A gente não só ora pelo outro, mas não importa o tempo, a quantidade em horas. Quando a gente se achega diante do Senhor, quando Ele fala, chegai-vos a mim, a atmosfera muda, porque nós estamos sensíveis à voz do seu Espírito. E não pense você que depois que chegar nesse estágio as coisas vão melhorar, pelo contrário. Grandes poderes, grandes responsabilidades, grandes experiências, águas mais profundas, ataques maiores. Por isso que muita gente, às vezes, leva um tiro do inferno por uma situação que às vezes está vinculada ao seu exercício de ministério, às suas convicções. Satanás, muitas vezes, ele cria situações dentro das nossas vontades, das nossas volições, para trazer humilhação e vergonha, para jogar por terra todo o trabalho que a gente fez. E algo semelhante aconteceu com esse profeta. Ele recebeu uma ordem do Senhor, ele tinha que ficar como nós, convictos daquilo que o Senhor falou. E às vezes a gente se embaraça. Deixa eu continuar lendo o texto. Versículo 11. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai.
Perguntou-lhe o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: abardai-lhe um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus e acharam-no sentado debaixo de um carvalho. E lhe disse: és tu, homem de Deus, que viestes de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Ou seja, no caminho o profeta jovem parou para descansar. A jornada era longa a pé. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde fostes. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta. Eu tenho status quo. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma bom e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. Olha só. E clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto fostes rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltastes e comestes pão e bebestes água, no lugar em que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Depois do profeta, quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse aos seus filhos: albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta lançou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento, e tornou-o levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Observe, querido, as curiosidades desse texto. Havia um profeta velho, briga de egos, quem sabe? Eu também sou profeta. E ele quis interferir num processo de Deus. Tem pessoas que fazem assim. Elas querem interferir no processo de Deus na vida dos outros. Alegam, legitimam as suas palavras pela posição que têm, por aquilo que já viveram. Ah, eu fiz isso, eu fui boca de Deus. Para tentar manipular os resultados espirituais. Você fala: pastor, isso existe? Existe. Existe o bem, existe o mal. E a Bíblia diz que ele mentiu. Você sabe que a mentira, diz a palavra, que ela foi criação do diabo. Houveram situações em que o Espírito de Deus, o próprio Deus, mandou o Espírito da mentira para a boca dos seus profetas, o que não foi o caso. Aqui havia má índole, má conduta, maldade. Porque a palavra que o profeta jovem trouxe, ela era escandalosa demais. E tem muita gente que faz isso. Quando Deus fala de juízo, quando Deus fala de ensinamento, de rigidez, a gente quer abrandar, botar panos quentes. Deus não é assim. Deus não faz dessa maneira. Então vamos tentar maquiar, e eu tenho visto muita gente sofrendo. Porque ao invés de ficar com o que Deus falou, ele vai na onda de quem está perto. Né? Olha o que aconteceu com Jesus. Jesus, num dia com seus discípulos, ele falou assim: quem vocês dizem que eu sou? Pedro: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você falou certo. Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas.
Porque não foi nem a carne, nem o sangue que te falou, foi o Espírito do meu Pai. Aí quando Jesus continua falando, é necessário que o Filho do Homem morra, né? Seja crucificado, ressuscita o terceiro dia. Aí Pedro pula de novo. Longe de ti, Senhor, falar um negócio desse. Tem misericórdia de ti mesmo. Aí ele, para trás de mim, Satanás. Peraí, o cara que estava com o Espírito de Deus já está com a influência do diabo. Esse é o mundo espiritual que a gente vive. Você pode falar assim, não, isso é demais para minha cabeça, isso é exagero. Esses crentes vê demônio em tudo. Não, não é. Deus tem trabalhado no seu povo para lhe dar equilíbrio e entendimento. Discernimento. Você tem orado por isso. Às vezes a gente olha lá na carta de Paulo falando discernimento de espírito para saber se é demônio, se não é. Mas a gente tem que discernir não só isso, todas as coisas que nos cercam. Olhar com o filtro de Deus e entender o que está acontecendo. Aquele profeta jovem, ele tinha uma palavra de Deus. O nível que ele estava com o Senhor elevado, Deus deu a ele uma responsabilidade, uma incumbência muito grande, trazer uma palavra que ia chocar parte da nação e trazer consequências terríveis. Obviamente, haveria oposição. E às vezes a gente pensa que é direto do diabo. E quem o diabo usou? Quem falava a mesma língua. Ouviu, às vezes fermentou um sentimento. Trouxe confusão. Foi atrás para desviar. A palavra diz que os filhos do profeta velho trouxeram a notícia. Falou assim, prepara meu jumento que eu vou atrás dele. Aí ele vai atrás e fala, olha, eu vim aqui por causa do que me disseram, você é homem de Deus, sou. Vem comigo, não posso ir. Eu sou profeta também. E um anjo me revelou que você tem que voltar para comer. Deixa eu te contar uma coisa. Deus não cocheia entre dois pensamentos. Ele não fica voltando atrás nas orientações, nas demandas, nas direções que ele dá. Porque ele está olhando do céu, e caramba, não vai dar certo. Desculpa aí, falou, vamos por esse caminho. Não funciona assim. Mas ele é firme no seu propósito. Ele diz o quê? Eu velo sobre a minha palavra, o que eu digo vai ter cumprimento. Você querendo ou não, o adversário querendo ou não, porque sou eu que governo. E eu sou o Senhor. Ele se revela assim, o grande eu sou imutável, ninguém pode me parar. E a palavra diz que o rapaz se deixa convencer, ele acreditou. A gente precisa muitas vezes filtrar os nossos sentimentos e as nossas interpretações para a gente não cair em barca furada. E ele voltou. Mas a palavra diz que o profeta velho mentiu. Tem gente que mente para alcançar seus objetivos, porque às vezes não quer ver o outro vencendo, superando, fazendo algo maior do que ele faz. Irmão, se a gente não mudar as motivações, nós vamos viver em constante guerra. Mas ele diz que tem prazer onde há união entre os irmãos. Ali ele ordena a bênção. Tem lugar que há discórdia e a maldição, a deturpação da palavra. O profeta volta, senta na mesa e come. E o profeta velho não esperava que Deus fosse usar a boca dele para confrontar aquele outro. No meio da refeição, o Espírito de Deus se manifesta e fala com o profeta jovem, porque fostes rebelde à palavra do Senhor. Você não olha uma intenção aparente daquele rapaz de rebeldia. A gente pode fazer uma leitura e falar assim, não, ele não foi rebelde. Foi, porque ele tinha uma palavra do Senhor, ele tinha que confiar e depender unicamente daquilo que o Senhor falou. Olha o padrão de refinamento, o nível de exigência. A gente às vezes olha para Deus e acha que ele cobra e não dá, e não é essa a verdade. Ele tem dado, ele tem se revelado, ele tem se mostrado, ele tem nos abençoado. Ele não quer que a gente se perca. O profeta é ousado, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus que te mandara, e voltou para comer. Você não vai chegar no seu destino, você vai morrer no meio do caminho e não vai ser sepultado, porque o entendimento nessa sociedade agrária aqui, que é Israel, de algumas interpretações que nós não temos, uma delas era a honra de ser enterrado junto com os seus. Era a bênção, que aquele que estava em pecado, situação muito grave, Deus nem permitia. E aí depois que aquele profeta velho viu a situação que ele criou, né, ele deixou o rapaz ir. E no meio do caminho esse moço foi morto. O leão só mata para comer. Esse felino de grande porte, ele não mata por lazer, por prazer. Mas ele era um sinal de Deus. Ele disse que o homem não seria sepultado. Mas também não falou que ele seria despedaçado nem comido. Ele não seria sepultado no sepulcro dos seus pais, mas ele seria sepultado.
Às vezes a gente pensa assim, exagero de Deus. Deus não vai matar uma pessoa. Eu já vi Deus matar gente. Eu já vi. Por causa de fofoca. Intriga. Zombaria. Sabe o risinho do canto da boca? Você fala, isso não existe. Existe. Irmãos, a gente está caminhando para conhecer o Senhor. E a gente vai ficar surpreendido com tantas coisas extraordinárias da parte desse Deus. Diz a palavra que o profeta velho ficou sabendo porque gente que estava no caminho voltou para dizer o que tinha acontecido. Veio dizer. E aí ele foi para buscar, como se nada tivesse acontecido. Influenciou, foi instrumento de morte pela sua mentira. E depois agiu como se nada tivesse acontecido. Né? Ah, meu irmão, você pecou contra o Senhor, você foi rebelde e se eximiu da sua responsabilidade. Tem gente que entra na vida dos outros assim, só para ser maldição, para ser perturbação, e depois que causa o dano, nossa, não esperava. O texto não fala sobre o que aconteceu com esse profeta velho, mas depois ele viu que, quem sabe, o sentimento dele de competição se sentiu despretendido. Por que Deus não me usou aqui? De trazer alguém de fora? Né? Ele entendeu que realmente era da parte do Senhor. Às vezes, com uma situação trágica, as pessoas vão perceber que aquilo realmente era da parte do Senhor, o que foi dito. E o que eu entendo, queridos, é que nós precisamos viver pautados naquilo que o Senhor fala conosco. Não é viver separado, cada um criando a sua própria teoria, a filosofia, as suas próprias verdades. Existem as verdades comuns, por isso que ele dá a ordenança para a gente não deixar de congregar. Não viver com um sentimento faccioso, contenda, briga. O propósito da igreja não é esse. Edificação dentro, expansão fora, resgate das pessoas. Mas ele diz que nós temos que andar no mesmo parecer, na mesma interpretação. E não nos deixar levar, porque às vezes, fulano é ousado, é vaso, é boca de Deus. Mas como eu, como você, é sujeito aos próprios sentimentos, a tomar decisões erradas. E até, se não vigiar, ser boca do inferno para destruir alguém. Por isso que a palavra faz um confronto. Pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Ele não era profeta velho, homem de Deus? Ele mentiu. Natureza humana que não é governada. Ela acha respaldo para florescer e para trazer destruição na vida de quem o cerca. Por isso que a palavra fala que a gente tem que mortificar os nossos membros. Tudo. Não é só com relação ao que o texto fala ali da prostituição. Às vezes a língua, o pensamento, as ações, aquilo que nos motiva não está rendido aos pés de Cristo. E a gente pode ser instrumento de maldição, de destruição sobre a vida dos outros, mas há um preço a ser pago por isso. Nada fica impune nessa terra. Mas acima de tudo, ao invés de ficarmos pensando só no juízo, na desgraça que a gente pode causar, a gente pode escolher fazer o caminho da obediência. E confiar na palavra que o Senhor tem falado conosco. Aquela vida poderia ter sido poupada se ele tivesse ficado firme. A nossa geração deu problema, joga fora. A perspectiva de Deus é diferente. Deu problema, tem conserto. Persiste, vence. Alguém fala, eu estou dando mais conta. Ninguém se conhece tão profundamente para saber até onde são os nossos limites. Ninguém conhece. Às vezes alguém tem uma perspectiva de dor e acha que aquela é intransponível. Às vezes vive uma dimensão maior de dor e suporta e se supera. Mas o Senhor não nos chamou para viver de dor em dor, mas para vivermos de fé em fé, de glória em glória, de comunhão íntima com Ele, de vivência a cada dia daquilo que o Senhor tem para nós. Suporte esse tempo de dificuldade. Não é eterno, é um processo, é uma pequena etapa. A página vai ser virada e você vai viver um novo tempo. Muitos que estão e que ouvirão essa palavra já estão no finalzinho do vale da sombra da morte. Saindo desse vale, mesmo sabendo que o Senhor está contigo. Há um oásis, há um jardim de delícias, há uma nova possibilidade. E você vai dizer, só o Senhor é bom, só o Senhor é Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê favor e graça para vivermos uma vida cristã genuína. Porque o importante, o mais desafiador não é morrer por Cristo, é viver por Ele.
Que o Senhor nos dê graça e favor. Nos veremos em outro momento. Fique com Deus. Tchau.